Boa noite a todos. Neste momento nós vamos iniciar a transmissão de mais uma live pela USE Intermunicipal de Peruíbe, Pedro de Toledo e Itariri. É a última palestra sobre família, um assunto que foi trabalhado durante todo o mês de junho. Que bom contar com a presença de todos vocês. Boa noite àqueles que estão nos assistindo também pelo Facebook e assistirão numa próxima oportunidade. Hoje nós teremos a apresentação do grupo de vozes Nosso Lar para a nossa harmonização musical e logo após receberemos com muito carinho a palestrante Cássia Ancel, que nos trará o tema Quando a Vida Muda, Lutos e Perdas no Caminho da Evolução. Então, nesse momento, aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos para a gente fazer a prece inicial. Senhor Jesus, rogamos com o coração cheio de amor, respeito e gratidão as tuas bênçãos, para que possamos nos fortalecer e aprender a vivenciar os ensinamentos desta noite. Que possamos ser envolvidos em energias salutares e benfazejas. Que a equipe espiritual possa envolver a palestrante da noite em muita luz, para que ela possa nos trazer esclarecimentos e consolo para esse tema tão desafiante. E que possamos, através da música, encontrar harmonia e paz. Que assim seja, graças a Deus. Com vocês, o nosso querido coral.
Boa noite a todos. E hoje, muito obrigada. Prepararam o ambiente lindamente, sempre, né? É uma emoção ouvir, a gente fica comovido, né? E hoje, para encerrar um mês onde nós falamos dos temas sobre a família, nós vamos falar então sobre as mudanças, as perdas e os lutos, que inevitavelmente vão acontecer na vida de todos nós. Isso é algo que nós não podemos evitar, né? As mudanças e as transformações fazem parte da nossa existência. E para começar com o conceito da antropologia, que depois foi aproveitado por Freud e também por Piaget, nós vamos falar um pouquinho do pensamento mágico. O pensamento mágico, ele foi atribuído a esta época da humanidade, onde nós ainda estávamos num período muito primitivo, quando a alma ainda começava a se desenvolver. São os primórdios da alma humana, né? Daquelas almas. E não é só daquele tempo, né, gente? Porque o tempo vai sendo criado, vai sendo transformado em todos os momentos. Então, nós sempre vamos ter almas que estão mais ou menos nesse estágio. Porque Deus, Ele cria o tempo todo. E o que nos fala esse conceito? Que o medo, ele é decorrente do fenômeno da perda, da sobrevivência. E ele se instalou em forma inconsciente como a problemática da morte. Então vamos imaginar a vida neste ambiente rústico, um ambiente instável, onde havia de se lutar muito pela sobrevivência, onde existiam perigos enormes, né, que este homem, nessa época da humanidade, enfrentava. E é neste pensamento pré-mágico que vai dizer que o homem não sabia dividir muito o que era seu, o que era real, né, do que era real. Tudo meio que se misturava, ele era tomado pelas emoções. Assim como uma criança pequena que não sabe distinguir muito o que é seu, o que é a mãe, o que é ela. Então, é um espaço de tempo onde as coisas aconteciam de uma forma muito intensa. E a emoção dominava. E o medo foi a primeira emoção. Diz Joana de Ângeles, nesse livro Encontro com a Paz, a Saúde e a Paz, que eu recomendo que todos depois leiam, que é muito interessante. Ela vai dizer que nesse inconsciente coletivo, esse pensamento perdura. Todos nós passamos por isso em algum momento da nossa vida. Dessa confusão, deste medo incrível, dessa insegurança. E isso faz parte, ela fala do inconsciente coletivo, a psicologia, a psicanálise vai falar do inconsciente coletivo, mas nós espíritas vamos falar da nossa herança espiritual, das nossas recordações, das reminiscências que ficam desse passado que todos nós vivemos. Isso faz parte da nossa história. E é a partir deste medo que nós vamos também criando ali um instinto de sobrevivência. Só que quando esse instinto de sobrevivência, né, ele vai sendo mais elaborado, aqui o homem não sabia colocar muito a razão, era muito a emoção. Só que hoje nós já temos elementos, já temos consciência, já temos ferramentas para poder racionalizar o nosso medo. Já temos ferramentas para não agirmos de uma forma tão emotiva, né? De uma forma irracional. Principalmente a doutrina espírita nos fala sobre a importância da razão. Então eu gostaria que vocês guardassem essa informação
para que entendêssemos que na nossa estrutura o medo surgiu como algo da nossa defesa, mas que conforme nós vamos evoluindo e progredindo, ele também precisa ser controlado, redimensionado. E aí eu pergunto para vocês, né, o nosso primeiro tema, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre mudança. Por que será que é tão difícil mudar, gente? Por que será que nós temos tanta resistência às mudanças? As coisas boas, as coisas ruins, mas para nós é difícil mudar. E isso também faz parte da nossa própria estrutura, né? Então, encarar uma mudança é difícil devido a uma série de fatores. Nós vamos encontrar fatores neurológicos porque nós vamos criando sinapses, caminhos que vão efetivando alguns comportamentos. Então, nós vamos automatizando algumas coisas. Por isso que é mais fácil. O cérebro ele vai criando condicionamentos para ele não ter que pensar tanto, não ter que tomar tantas decisões o tempo todo. Então, nós vamos criando esse condicionamento. Mas, né, isso é algo que, quanto mais nós vamos progredindo e evoluindo, sabemos que nós vamos ter que tirar do piloto automático muitas coisas, né? E fatores emocionais, como o medo do desconhecido, e é algo muito natural em nós. Quando nós saímos da escola, vamos começar um emprego, quando nós vamos começar um relacionamento, quando nós vamos iniciar algo na nossa vida, é muito natural que nós tenhamos o medo, porque existe o desconhecido, né? A necessidade de conforto. Então, esse instinto de sobrevivência também vai nos levar sempre, inclusive o nosso próprio cérebro, a ficar em algo mais confortável, em algo que não nos traga tanta angústia. É a questão que nós vamos tentando as soluções mais fáceis, para não nos influenciarmos tanto, para nós não descompensarmos. Então, a gente sempre tende a voltar à nossa zona de conforto. E a perda do controle. Imagino que aqui ninguém seja controlador, imagino que aqui ninguém tenha a sua porção de querer controlar, de querer mandar, de querer que a sua vontade seja feita acima de todas as outras coisas. Mas existem pessoas que têm medo do controle, de perder o controle, né? Então isso tudo vai intensificando a nossa dificuldade de mudar. A resistência à mudança é uma resposta natural do nosso sistema límbico, que busca segurança e processa experiências passadas, muitas vezes gerando angústia diante do novo. Então, é como se fosse uma defesa que nós mesmos vamos criando. Entretanto, se nós formos olhar todo o caminho que nós espíritos trilhamos na nossa evolução espiritual, a mudança é um fator preponderante, inclusive é através dela que nós evoluímos, né? Fisicamente, nós vamos passar por todas essas fases. Eu não sei se vocês já pararam para pensar o quanto nós perdemos e mudamos desde bebê, né, até a idade infantil, juvenil, mocidade, maturidade. Em todas essas fases, nós perdemos alguma coisa, mas também ganhamos. Em todas essas fases houveram mudanças, e nem todas foram ruins. Algumas sim, outras não. Então precisamos entender, né, que essa mudança, ela também pode ser benéfica. Não é porque vai mudar que será ruim. Então a mudança é a ação ou efeito de passar ou transportar alguém ou alguma coisa de um lugar para o outro, de um estado para o outro. E a evolução vai se dar assim. Nós precisamos mudar, crescer, para podermos evoluir. E isso acontece todo dia. Todos os dias as nossas células morrem, outras podem ser reconstruídas. Todos os dias o sol ele vai nascer, a lua vai chegar, mas essas mudanças elas vão acontecendo. Dentro de nós, inclusive, isso é uma prerrogativa divina, é uma necessidade nossa, né?
Mas mudança também é um sinônimo de troca, de metamorfose. É um sinônimo de transformação, de alteração, né? De diferença, modificação, mutação. E todos nós estamos aqui justamente em busca disso, desse nosso processo evolutivo, que compreende essas mudanças e essas transformações. Aliás, nós que já temos a consciência, né, da razão por estarmos aqui, estamos preocupados e trabalhando na nossa mudança. Quantos de nós, né, já entendeu que, por exemplo, como disse a música, como é importante perdoar? Perdoar é uma mudança. A gente vai sair de um estado de revolta, de raiva, e vamos usar o perdão para uma transformação. Então, já temos a necessidade, já entendemos essa necessidade, porque transformar muitas vezes significa sair do sofrimento. E é só quando nós mudamos uma atitude para outra que nós deixamos de sofrer. Então, essa metamorfose, essa transformação que todos nós estamos em busca. Daí precisamos entender o significado. Que eu coloquei a lagarta, o casulo, a borboleta, porque a nossa vida é justamente isso, né? Essa transformação que vai nos levar para um lugar de liberdade. Essa transformação dentro do nosso crescimento espiritual, quando a gente parar de errar tanto, quando nós deixarmos de criarmos tanta confusão para a nossa vida, nós não vamos ter que ficar resgatando o passado, voltando para cá para nos reharmonizarmos com as coisas, para reconstruirmos. Quando nós chegarmos nesse processo de transformação, nós vamos virar uma borboleta, no sentido de estarmos livres para escolher. Não, agora eu vou reencarnar e eu quero isso, quero aquilo, quero... Nós temos condição de escolher. E a liberdade de não estarmos presos a nada. Existe uma frase, eu não vou lembrar o autor, não sei se é o Gabriel Garcia Marques, mas ele diz que o voo só acontece no vazio. Quando nada mais... A liberdade só acontece no vazio. Quando nada mais nos prende. Então veja, a gente clama tanto por liberdade, mas nós temos que saber também nos libertarmos através das próprias mudanças e transformações que precisamos fazer, né? Entendendo que a mudança é necessária, nós vamos entender também a sua complexidade. Mudanças que nós desejamos. Quem nunca pensou em mudar um sentimento, em mudar um hábito, mudar de profissão, né? Mudar o peso, emagrecer, ter uma aparência diferente, tirando isso, colocando aqui, seja o que for. Quem nunca pensou, né, em mudar uma crença que nos limita, quando nós acreditamos que não podemos, que não vamos conseguir, ou quando alguém nos coloca isso como verdade, nós já podemos entender que isso é urgente, né? Mudanças que desejamos, às vezes, terminar um relacionamento, começar um relacionamento. Isso nós desejamos, nós queremos, mas é fácil? Será que mesmo querendo, né, nós temos essa facilidade? Não, nós não temos. Porque está ligado lá naquela figura do peixinho, mudando de um aquário para o outro. Nós temos muitos fatores na nossa constituição espiritual, mesmo física, no funcionamento do nosso cérebro, que vai dar essas travadas, né? Nós temos costumes, nós temos hábitos, nós temos um comportamento já automatizado de muitas coisas. E aí nós vamos ter que usar a vontade que nasce do nosso entendimento e também nessa vontade muito esforço para a gente conseguir o que a gente quer. Então mudar, mesmo naquilo que nós sabemos que vai ser bom, necessário, não é algo fácil. Mas aí nós nos perguntamos, mudar e continuar do mesmo jeito, as duas coisas vão determinar esforço, vão exigir de nós um esforço. Eu não quero mudar, mas eu vou ter que me esforçar para aguentar aquilo que eu não gosto, aquilo que eu não quero. Nós vamos ter aí um esforço necessário. Mudar também vai exigir de mim um esforço. Eu vou ter que vencer a mim mesmo, vou ter que vencer as minhas tendências, né? Só
Nós temos esse esforço, só que as consequências são diferentes. Porque quando eu me esforço para mudar, eu tenho um esforço, mas eu tenho uma consequência diferente, eu tenho uma transformação, eu tenho a possibilidade de novas vidas, de novas experiências, de novos sentimentos. Pode ser mais confortável continuarmos como nós estamos. Mas a que preço? É confortável de uma forma ilusória. Porque, às vezes, ficar dentro de algo que nós já sabemos que não nos serve, um vício, uma compulsão, um relacionamento tóxico, um comportamento ruim, exige muito de nós, né? Muito para a gente continuar daquele jeito. E nós vamos perguntar, fica naquilo que você conhece, né? Então, ilusoriamente não custa tanto, mas custa sim. Então, vamos olhar para a nossa vida, identificar, né, quais são as nossas prioridades. O que é urgente para que a gente mude? Seria buscar nos reconciliarmos com alguém através de um perdão, de uma conversa? Seria dominarmos um pouco o nosso gênio, não sermos tão ansiosos, às vezes tão irredutíveis, ou às vezes pacíficos demais no sentido de não pacífico naquilo que Jesus nos ensina, mas aquela pessoa que não dá continuidade, aquela pessoa que não confia em si mesmo. E nós precisamos de identificar esses processos na nossa vida, o que é necessário, né? Mesmo porque a mudança, né, principal que nós vamos ver, que é a reencarnação, é um processo pedagógico divino. Nós vamos mudar. Não tem como. Ninguém está livre disso. Às vezes, na espiritualidade, nós temos ali irmãos que não querem reencarnar. E aí eles reencarnam mesmo não querendo, que é a reencarnação compulsória, né? Alguns não conseguem ainda escolher, não tem muito como determinar isso. Mas outros que já entendem esse processo e que são resistentes, eles vão acabar reencarnando do mesmo jeito. Porque é só mudando de cenário, somente vindo dentro de uma outra constituição familiar, mudando a cultura, às vezes mudando o nosso próprio corpo, né? O nosso gênero feminino, masculino, tá? Mesmo nós temos que ter experiências diferentes para alcançar aquelas mudanças que são necessárias para que a gente possa evoluir. Então a reencarnação já é uma grande mudança. Nós morremos lá para nascer aqui. E às vezes vamos ter que morrer aqui para nascer lá. Quando nós viemos para cá, deixamos uma família espiritual lá. Amigos, também uma vida, uma sociedade, uma cultura. Reencarnamos aqui. Crianças, temos ali uma dificuldade dentro do processo reencarnatório, às vezes, né, para essa adaptação, mas como criança temos uma facilidade. Encontramos aqui uma família e vamos nos afeiçoando, nos ligando, crescendo, criando novos laços. E quando desencarnamos, deixamos uma família aqui e vamos nos reencontrar com a outra família que já foi, talvez, antes de nós, que está nos aguardando. Mas deixamos coisas para trás também. Então vejam que Deus vai nos preparando para que seja possível nós nos abrirmos para o novo. Seja possível nós cogitarmos de outros aprendizados, de outras conquistas. Na Revista Espírita de 1868, Kardec vai dizer assim: cada época tem a sua missão, porque cada época é um passo no progresso. Cada missão tem a sua razão de ser, como cada coisa tem a sua utilidade. Então, quando nós vamos observando o progresso do mundo, e hoje nós nos chocamos com algumas coisas, né? Então, vem aí, hoje, né, na nossa era, são várias coisas que chegaram, mas com certeza a mais impressionante é a tecnologia.
grande salto que nós demos dentro da tecnologia. O que nós espíritos, com este novo, estamos aprendendo? Nós vamos nos adaptar. Vejam, o telefone celular. Há 30 anos atrás, 35, nós não tínhamos essa facilidade toda. Mas quando ele foi lançado, muitas pessoas resistiram, não quiseram, acharam que aquilo não ia, era muito difícil. Hoje, dificilmente alguém não tem um telefone celular e aquilo não virou algo como se fosse uma extensão, né? É um escritório, é um banco de dados, é um modo de nós nos comunicarmos com outras pessoas. Mas mesmo isso que foi algo novo e bom, nós resistimos. Às vezes resistimos a tantas outras coisas. Mas é dentro dessas novas situações que nós vamos aprender outras coisas. Não tenhamos medo do novo. Não tenhamos tanto medo do futuro, desde que nós estejamos fazendo aquilo que nos compete de maneira adequada, né? Porque nada é para sempre. Daqui 20 anos eu fico imaginando o que vai existir depois de onde nós chegamos, né? Os filmes futuristas que diziam que as pessoas têm um chip, através daquele chip o celular vai funcionar. Imagino a questão da cura, do tratamento médico para todos. Então, o novo traz desafios e aprendizados, mas também nos traz oportunidade de crescimento. Então, quando nós olhamos para o futuro, né, nós precisamos entender outra coisa. Os homens não compreendem sempre essa razão de ser, porque julgam as coisas do seu ponto de vista pessoal. Nós espíritos ainda evoluindo, né, em processo de. E do ponto de vista do momento presente, nós muitas vezes não admitimos as mudanças porque pensamos só no hoje, nós não projetamos o futuro. Nós não nos imaginamos daqui a 5, 10, 20, 30 anos ou na pátria espiritual como nós estaremos. Mas Deus, que vê mais longe e melhor do que Ele, sabe quando o momento é oportuno para tudo que acontece conosco. Então, precisamos entender que nós estamos num coletivo com um aprendizado que Deus entendeu e os seus emissários, os seus mensageiros e aqueles que operam, né, que trabalham no nosso planeta, eles estão efetuando essas mudanças também e nos acompanhando. E é muito, muito, muito importante que nós confiemos nisso. E em nós também, né? Então não tenhamos medo, mas sejamos responsáveis. E façamos o nosso melhor. Porque quando nós não sabemos lidar com as mudanças, nós não sabemos trabalhar com o novo e nem com aquilo que ficou, né? Com aquilo que nós perdemos, ou com medo daquilo que vai acontecer conosco, possivelmente nós podemos, dentro de se migrarmos para um aspecto patológico, nós podemos adquirir a depressão, que até alguns anos atrás era tido como um mal do século, e agora nós temos um outro grande mal, que é a ansiedade. De estarmos sempre correndo, sempre ansiosos, sempre com medo, tudo vai dar errado. Sabe aqueles pensamentos catastróficos? Não, isso vai dar errado, aquilo não vai funcionar, eu vou perder isso. Ou seja, nós estamos sempre na frente dentro do negativo. E isso nos adoece. Ou estamos sempre atrás, não aceitando algo que perdemos, algo que não deu certo, algo que uma mudança ou uma perda que nós não gostamos. E por não elaborar esta perda, nós adoecemos. Ou por ter medo daquilo que virá, isso quando passa um limite, né, daquilo que é saudável. Porque nós podemos sim ter nostalgia, saudade de alguma coisa, mas não aquele pensamento fixo, onde a nossa vida para, naquele momento, e nada mais importa, porque só aquilo pesou para nós. Ou aquele medo terrível do futuro. E aí nós podemos nos perguntar, onde está a nossa fé? Onde está a nossa confiança em Deus, em nós, no nosso trabalho, na nossa dedicação, na nossa vida? Precisamos tomar cuidado, que
quando a gente passa de certos limites, nós adoecemos. E dentro da mudança, nós podemos também, entender a lei de destruição também se aplica dentro disso, a questão 728. E aí Kardec pergunta: a destruição é uma lei da natureza? E os espíritos respondem: é necessário que tudo se destrua. Nossa, como isso é triste! Tudo se destrua, tudo? Sim, as coisas se destroem para renascer e se regenerar. Porque isso, ao que chamais de destruição, não é mais do que a transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então, aquele sentimento que nós vimos lá, pré-mágico, quando nós estamos, não sabemos separar aquilo que é o outro, que é algo externo a nós, de nós mesmos, aqui volta aquele inconsciente coletivo da perda, né? Quando nós entendemos que estamos destruídos quando perdemos alguma coisa. Claro, tem dores muito fortes, tem perdas muito significativas, mas tudo isso faz parte do processo pedagógico divino. E depende muito de como nós encaramos alguma coisa. Eu já fui... Todos nós já participamos, com certeza, de velórios, de enterros. E algumas pessoas, apesar da dor e do sentimento ali, né, de tristeza mesmo, e é claro que isso não é fácil, é claro que talvez a grande perda, né, seja dos nossos amores, dos nossos relacionamentos, é a pior, né? Porque nós vamos ficar sem o ente ser amado do nosso lado. Mas será que é sem ele mesmo? Né? Então nós já fomos a alguns velórios onde as pessoas estavam muito tristes, mas elas tinham esse entendimento de que a vida continua, o que nós espíritas temos. Nós temos, né? E por isso que Jesus disse que enviaria o Consolador, e o Consolador é o Espiritismo, no sentido de nos trazer essa consciência de que nós não somos destruídos. O espírito não é destruído. O que é destruído é tudo em torno dele, menos os laços que nós construímos, né? Mas isso também existe uma mutação. O amor não se destrói, e nós espíritos não nos destruímos, né? Nós não estamos, nós somos imortais. Então essa consciência da nossa imortalidade, ela vai nos levar para um outro patamar. E é isso que esse Consolador prometido por Jesus, né, ele vai trazer esse consolo, esse entendimento. Até para nós, quando nós pensamos que nós mesmos também vamos fazer essa passagem. Só que esse entendimento é o que nos consola, é o que nos alenta. Enquanto nós vemos o ente querido partir, nós temos duas posturas, né? Aquela de aceitar ou de não aceitar. Existe um processo que nós vamos conversar agora, né? E que são as mudanças que nós não desejamos. Aquelas que a gente quer, deseja, sabe que é o melhor, já é difícil. Agora imaginem aquelas que nós não desejamos. São piores e mais difíceis ainda, né? Então, o luto, né, que nós passamos, quando perdemos um ente querido, ou quando perdemos algo, o luto não está totalmente direcionado a pessoas, mas é um sentimento que nós vamos desenvolvendo, né? É um processo de elaboração de uma perda significativa, que geralmente é compreendida por 5 fases. Então, quando nós perdemos algo ou alguém, nós vamos passar por 5 fases. Seria a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. São 5 fases que não acontecem numa mesma ordem, não existem da mesma forma para todas as pessoas, mas que podem fazer parte de um processo nosso quando nós passamos pelo luto. A negação seria uma resposta instintiva a uma dor, onde a pessoa se recusa a aceitar a realidade da perda, atuando como
mecanismo de defesa temporário para se proteger do impacto emocional. Então, às vezes, nós vemos pessoas que perdem alguma coisa e ficam anestesiadas. Elas não trazem, né, para a consciência, como se elas estivessem negando a realidade. Ou, às vezes, a negação, ela é verbal. Não, isso não pode estar acontecendo. Como se você chegar em casa e a pessoa... Existe uma continuidade, às vezes, de uma rotina, como se você fosse chegar em casa e aquela pessoa estar ali. Ou essa negação, né, da realidade. Nós continuamos a agir como se fosse no piloto automático. Depois, uma outra fase possível é a da raiva, né? Quando a realidade da perda se torna mais presente. E aí vem a revolta, a frustração, aquela raiva que nós vamos emitindo contra Deus, contra o outro que partiu ou contra nós mesmos, né? Muitas vezes aqui nós também vamos passar pelo processo da culpa, achando que se nós tivéssemos feito alguma coisa, nós teríamos salvo aquela pessoa. Se nós tivéssemos tido alguma ideia, aquela pessoa não teria partido. Mas isso é uma ilusão, né? Porque na realidade, quando chega o nosso momento, chega o nosso momento. Mas é muito comum nós encontrarmos pessoas que se culpam. Eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. Também vem a barganha ou a negociação. Nessa fase, a pessoa tenta negociar ou fazer promessas a si mesmo, a Deus ou a outras forças, na esperança de reverter a situação ou até aliviar a sua dor. O luto é um processo muito intenso, que vai falar diretamente com aquilo que nós acreditamos, vai falar com a nossa fé, mas também vai falar sobre a energia que foi rompida, porque todo relacionamento existe uma troca. E aquela energia que se rompe, e nós espíritas entendemos isso, né? Aquilo vai deixar uma grande falta mesmo. E às vezes a gente tenta negociar com Deus, como se isso fosse possível, né? Como se fosse possível aquela pessoa voltar. A depressão, um momento de intensa tristeza e desânimo, onde a pessoa sente o peso da ausência e a realidade da perda é plenamente vivenciada, podendo levar ao isolamento e o desinteresse pelas atividades que antes eles tinham interesse. Então também a tristeza, claro que ela é natural. Às vezes tem pessoas, né, espíritas, que dizem assim: a gente entende tudo isso, né, mas eu estou triste. Claro, é evidente, e nós vamos ficar tristes mesmo. Isso é algo natural. Nós precisamos de tempo para digerir as coisas que acontecem conosco, né? Não é de uma hora para outra que nós vamos assimilar uma perda, o afastamento de uma pessoa que a gente ama, ou a perda de outras coisas que nós vamos falar mais para frente. Aqui nós estamos falando de perda de entes queridos, né? E no final de tudo, quando existe uma elaboração deste luto, que às vezes precisa até de uma ajuda profissional, muitas vezes precisa de uma ajuda espiritual, onde nós vamos nos apegarmos com a fé, né? E vamos elaborando aquele luto. O luto faz parte de um processo de aceitação. Existem pessoas que fazem isso de uma maneira mais rápida e tem outras que demoram muito mais tempo. E isso não existe uma regra, né? E é claro que nós espíritas, mesmo sabendo de tudo isso, nós vamos passar por esse processo de luta e podemos sofrer, e podemos ficar tristes, e podemos ficar revoltados, né? Em algum momento aquilo fica mais... Porque senão ficam duas dores, né? Fica o luto e ainda aquela cobrança sobre nós mesmos de que eu não podia estar agindo assim. Então é algo que fica duplamente doloroso, dolorido. Então é importante saber que vai doer. E está tudo bem doer. E com o tempo, nós, se tivermos mais ferramentas, nós vamos buscando essa transformação e essa elaboração, aceitando, dando continuidade na nossa vida
né? Que isso, continuar a vida, faz parte de uma elaboração. Talvez a dor mais difícil, né, dessas perdas seja a de filhos. Quando uma mãe ou um pai perdem um filho. Isso é uma dor terrível. Mas, quando nós não conseguimos elaborar, né, esse luto, uma vez eu já atendi uma pessoa, era mãe de 5 filhos. Um filho desencarnou. Só que ela não conseguiu sair daquilo. Foi muito complicado para ela elaborar aquilo e ela ficou anos dentro desse processo não elaborado. Só que os outros 4 filhos dela que ficaram aqui ficaram órfãos. Então, às vezes, nós não pensamos nas outras pessoas que continuam conosco, né? A dor é muito triste de nós termos nos separado de alguém. Mas também devemos pensar na dor das outras pessoas, né? Dos familiares, que além de perderem aquele que foi, quando nós não conseguimos, né, reagir ou tentar elaborar isso, eles também nos perdem. Eles podem perder 2, 3 pessoas. E no caso dessa mãe, ela perdeu um, né? E os filhos perderam 2 pessoas. O marido também perdeu a esposa e um filho. E os filhos perderam a mãe e o outro irmão. São coisas importantes para que nos ajudem a sair deste, né? Para nós encontrarmos forças para lidarmos com este luto, com esse momento que vai fazer parte da nossa vida, com esse momento que todos nós estamos sujeitos, mas que é possível, né, elaborarmos. Cada um tem o seu momento, o seu tempo, e aqui nós não estamos tentando diminuir a dor de ninguém. E é com muito respeito que nós falamos isso, porque sabemos da dificuldade. Mas também entendemos a possibilidade de superação. Também entendemos que isso é algo que nós vamos passar, mas que cada um de nós vai aprender a superar e a buscar, né? Pode aprender a superar e buscar outros elementos para a vida continuar. Agora vamos falar um pouquinho sobre as perdas, né? Então, dentro da psicologia, a perda se refere a uma experiência que resulta de um sentimento de falta, de ausência ou mudança. E essas perdas, elas podem ser concretas, como nós já dissemos anteriormente, como a perda de algo concreto, né? Então, de alguém, de um animal de estimação, uma perda concreta, né? Ou pode ser simbólica, como uma mudança de cidade, como um diagnóstico de uma doença, como outras situações que nós vamos falar mais para frente, né? Mas que desencadeiam o luto da mesma forma. Então, nós não vamos entrar em luto apenas quando uma pessoa se vai, mas também quando nós perdemos alguma coisa significante para nós, que tem um significado muito grande. É um período de sofrimento psíquico e de reações emocionais e comportamentais que vão para dentro deste aspecto de luto mesmo, né? E aí, quando a gente fala de perdas concretas, nós vamos falar geralmente que está relacionada à morte de pessoas queridas, mas também pode envolver animais de estimação, pode ser um emprego, pode ser algo físico, né? Algo concreto no nosso corpo, pode ser uma perda de um bem material, de um carro, de uma casa, algo concreto, algo que estava ali, né? Então essa é uma perda concreta. Mas existem também as perdas simbólicas, e essas talvez sejam as mais complicadas de nós elaborarmos, porque nós não percebemos. Inclui transições como mudanças de casa, de escola, de cidade. A pandemia foi uma perda simbólica. Dentro da pandemia nós tivemos perdas concretas, mas também a perda da nossa liberdade, do nosso poder ir e vir. É uma perda simbólica, né? Mesmo o fim de um relacionamento, reprovação em algo, né, um curso, um concurso, o diagnóstico de uma doença que alteram a vida de uma pessoa. E também as idealizações. Muitas vezes o nosso luto
quando nós terminamos um relacionamento, nós sentimos falta da pessoa, ou nós sentimos falta da pessoa que nós idealizamos. Então, muitas vezes, aquela pessoa que nós estávamos nos relacionando, nós tínhamos criado sonhos, nós idealizamos quem era aquela pessoa, que nós iríamos viver com ela. E são criações que nós vamos fazendo dentro do nosso desejo, dentro do fundo da nossa alma. Não está certo o relacionamento, nós nos separamos. E muitas vezes nós não sabemos diferenciar uma coisa da outra. Nós achamos que sentimos falta daquela pessoa. Claro, talvez a gente possa sentir mesmo. Mas em muito maior grau, talvez nós sintamos mais falta daquilo que nós idealizamos, daquilo que nós projetamos, daquilo que nós imaginamos que poderia ser uma realidade. E o luto, ele não é somente da perda daquela pessoa, mas simbolicamente daquilo que nós elaboramos dentro da nossa mente, daquilo que nós demos valor. Então a perda está relacionada com aquilo que nós valorizamos, aquilo que nós damos valor, aquilo que nós nos dedicamos, aquilo que nós nos empenhamos, né? E dói do mesmo jeito, dói da mesma forma, né? Um luto não reconhecido ou desautorizado, né? Seria uma experiência da perda que não receberam uma validação social, mas que geram sofrimento e necessitam ser processadas. Então, por exemplo, quando alguém não passou no concurso, nós idealizamos que dentro daquele concurso, dentro daquele emprego, nós iríamos conquistar A, B ou C, iríamos ser felizes. Empregamos muitas vezes todo o nosso ser dentro daquilo e não conseguimos. Algumas pessoas vão reagir de uma forma e outras de outra, né? E às vezes as pessoas olham para aquela nossa perda, ela não passou no concurso, isso é bobagem, isso não tem nada a ver, é uma não validação social. Ou quando nós temos um desencargo, nos separamos, né, de um ente querido e já se passaram 10 anos, às vezes a gente fala com a família, olha, eu ainda sinto falta, isso ainda está doendo, ainda tenho saudade. E às vezes a pessoa fala, mas já passou tanto tempo, você já devia ter superado isso. Nós fechamos o nosso acolhimento para aquelas pessoas que ainda estão sofrendo. Então, é necessário também nós olharmos como nós lidamos com o luto do outro. Nós acolhemos aquele que está sofrendo, nós nos damos, né? Nós damos a ele o direito do sofrimento também. É claro que às vezes precisamos procurar outras ferramentas, ajuda profissional, um tratamento espiritual, seja lá o que for. Podemos ajudar a pessoa dessa forma, mas acolher a dor do outro é muito importante, é essencial, porque senão, né, nós não temos guarida, nós não temos ali um aconchego para elaborarmos o nosso luto. E tem uma lição muito bonita dos monges tibetanos, né, que eles vão eles constroem mandalas lindíssimas, belíssimas. Eles fazem com canudos pequenos e essas mandalas são construídas com areia colorida. Areia colorida. Então vejam, está distante, mas são figuras milimétricas, com uma combinação de cores, com uma combinação magnífica, um trabalho primoroso. Só que quando eles terminam a mandala, eles destroem tudo. Eles retiram aquela areia, tem lá depois um ritual que eles fazem com a areia, mas isso é para que eles possam vivenciar justamente, né, essa impermanência das coisas. Então eles vão dizer que tudo está em constante mudança e o apego àquilo que é transitório causa sofrimento. Olha que frase importantíssima. Se nós nos apegarmos àquilo que nós já sabemos que vai mudar, nós vamos sofrer. Então, quando nós damos importância à beleza do nosso corpo, quando nós damos importância a uma condição social que pode mudar,
Quando nós supervalorizamos alguma coisa e temos ali o apego, não estou falando de amor, estou falando de apego. Um filho que nós estamos ali convivendo, que vai crescer, que vai mudar de casa, né, que vai casar ou que vai morar sozinho. E aí quando esse filho, essa filha sai de casa, fica aquela revolta, fica aquele luto que nós não elaboramos, porque nós também não soubemos trabalhar com a situação. É claro que o filho vai casar, ou que o filho pode mudar de casa, o filho pode ir para um outro país. Então, é criarmos em nós já essa mentalidade dessa impermanência, dessas mudanças que podem estar acontecendo na nossa vida. Isso pode acontecer com um relacionamento, isso pode acontecer com um cargo, isso pode acontecer com um emprego, isso pode acontecer e vai acontecer com a nossa forma física. E se nós nos apegarmos a isso que é externo, nós vamos sofrer. O que nós devemos e podemos, com certeza, elaborar e tentar prestar mais atenção e valorizar são as coisas internas, né? Então Kardec vai dizer: a forma não é nada, a essência é tudo. Então tudo que está fora de nós pode e corre o risco de mudar. E nós temos que estar preparados para isso. Existe também uma lição belíssima da natureza, nós vamos encontrar em Jó, né? Numa lição da Bíblia ainda. Então está ali: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta. Então, nas grandes mudanças e nas grandes perdas da nossa vida, é importante lembrar, em essência, nós temos condição de nos renovarmos, de aceitarmos, de elaborarmos, de trabalharmos. Quando nós aplicamos a essa visão, né, essa perda, a nossa imortalidade. Então, nada vai ficar do mesmo jeito, nem nós. E nós podemos brotar, mesmo quando vem aquela dor assim que está lá dentro de nós, de uma forma muito intensa. É lembrarmos que nós podemos renascer sempre, né? E Jesus já nos fala sobre a condição, a necessidade de nós nascermos de novo. E nascermos de novo a cada dia, dentro das nossas escolhas, do nosso pensamento, da renovação do nosso ânimo. Isso é importantíssimo. Nós temos essa condição, nós podemos fazer isso. E aqui, para encerrar, eu trouxe para vocês a oração da serenidade, que fala muito com o tema da nossa aula, né? Eu sei que eu toquei em temas sensíveis, tanto para vocês aqui como em casa, coisas que podem ter cutucado aí alguma ferida, né? Que podem trazer a condição de nós nos lembrarmos de algumas coisas desagradáveis, mas é importante usarmos esse momento para renovar o nosso pensamento, a nossa forma de pensar, e não para voltarmos para o sofrimento do passado, né? Então são temas doídos e sensíveis, mas que nós precisamos falar. A gente não pode jogar para debaixo do tapete aquilo que é difícil. A gente precisa olhar de frente os problemas, né? E eu termino com vocês com a oração da serenidade. Eu seguro minha mão na sua mão, e o meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para distinguir umas das outras. Aumente a minha força, a minha fé e a minha alegria. Graças a Deus. Obrigada a todos. Obrigada, Cássia. Realmente nós temos muitos momentos desafiadores. E até achei uma frase muito bonita que fala assim: quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar nós mesmos. Então, a mudar a maneira como nós vemos a situação, como nós vamos trabalhar com a situação.
para que ela seja mais consoladora, mais confortante. Se a gente mudar o jeito de ver, fica mais fácil. Então, um recadinho aqui para vocês. No mês de julho, nós iremos trabalhar o assunto compulsão. A primeira palestra terá o tema Compulsão, Cativeiro do Corpo e da Alma, com a palestrante Esmeralda Fornazier. Essa palestra será no Grupo Socorrista Emmanuel, por causa da dedetização aqui do nosso lar, tá? E encerrando essa live, nós vamos ouvir mais um pouquinho de música. Ó, com vocês, o coral.
eles me